Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, com muito frio. Friozinho aqui tá pegando mesmo. E aí, Faz parte. vamos. A gente vai fazer Nossa, hoje aquele esquema, né, Rafa, de perguntas e respostas, que a gente tem umas perguntinhas aí, umas respostas pra gente dar, sim, né? sim. Então vamos lá. Você quer começar com as perguntas que chegou pra você? Posso começar. Então vai lá. Então, assim, a gente vai, né, explicando algumas coisas, mas muitas das vezes o que acontece? As energias, né, não entram às vezes nas pessoas porque falta um pouquinho mais de esclarecimento. E a gente às vezes, não é que a gente repete o assunto, mas a gente fala de outras formas para que as pessoas consigam entender, né, que a mensagem entra, que a energia entre. Então, assim, dúvidas que ocorreram, que as pessoas estavam perguntando, o que é a centelha divina? Né? Porque a gente tanto fala da centelha divina, deixar a centelha divina agir. Então, a gente vai trazer uma outra explicação, uma outra forma das pessoas entender. A centelha divina, tá, nada mais é do que o próprio Deus, né? O próprio Deus. Como assim? Vamos imaginar o seguinte: imagine Deus, né? Imagine o universo é Deus, e Deus é uma bola de luz. A gente pode fazer essa imaginação, a gente deve fazer essa conexão para entender. Né? E dessa bola de luz, Deus tira uma centelha pequenininha dele mesmo. Essa centelha divina é a criação de Deus. Né? E aí o que acontece? Todo esse poder de Deus, ou seja, todo o amor que Deus tem, vem junto nessa centelha. Tá? Então, quando a gente pega lá nos ensinamentos de Jesus, e Jesus fala assim: vós sois deuses. Né? Uma das explicações é justamente isso, porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Né? Então, quando Deus cria a partir dele mesmo, né? E aí o que ele faz? A gente já vem com aquele amor, a gente já vem com aquela sabedoria. Só que Deus quer algo a mais. Ele quer expandir, ele quer crescer, ele quer experienciar coisas diferentes. Né? E aí ele proporciona esse aprendizado, essa experiência para as criações. Então ele pega aquela centelha divina e como se a gente fosse e vai colocando vários corpos sobre ela. Né? E aí que a gente deu os nomes lá, que a gente já explicou, 7 corpos que a gente tem, né? 7 corpos energéticos. Então a centelha divina, cheia de amor, cheia de sabedoria, vai se escurecendo. Né? Deus faz isso para a gente caminhar, para a gente evoluir. Então, vai se escurecendo um corpo, 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos, 5 corpos, 6 corpos, 7 corpos, chegou no corpo físico. Né? Então, quando a gente fala, né, das sombras, das trevas, que a gente tanto fala, nada mais é do que isso. Né? É a centelha divina sendo encoberta por essa escuridão, para que ela comece a caminhar. Né? O que muitos falam? Para a gente voltar para o Pai, para a gente voltar para Deus. É isso. Né? Regressar. É ir eliminando todos esses corpos, todas essas sombras, toda essa escuridão, essas trevas, entre aspas, que a gente mesmo é, tem. Isso é normal, é natural. Deus nos proporciona isso. Né? Qual que é o problema do ser humano? É insistir nas trevas, é insistir nessa escuridão, nessas sombras. Né? Então, quando Jesus Cristo veio, né, para a Terra, o que ele veio fazer? Veio esclarecer, mostrar um caminho para a gente chegar nessa luz, para a gente chegar nessa
centelha divina. Então ele veio para que a gente pudesse superar, para que a gente pudesse resolver as nossas sombras, as nossas trevas. E dentro disso, a gente aprender, crescer, né, evoluir. Então faz parte de nós as nossas sombras, as nossas escuridão. Todos nós somos assim. Mas lá no fundo tem a centelha divina, né? Só que qual que é o nosso problema? Nós estamos demorando muito para chegar na centelha divina. Nós estamos sendo teimosos, resistentes, né? A gente está deixando a sombra nos dominar. A gente está deixando as nossas próprias trevas nos dominar. E aí a gente começa a ter o quê? Problemas. A gente começa a ter o quê? Sofrimento. Então, todos nós temos a centelha divina. Então, quando as pessoas falam assim, eu não sei amar, por onde eu começo no amor? E a gente vem e fala o quê? Nós temos o universo dentro de nós. Todas as nossas soluções estão dentro. Por isso o autoconhecimento, por isso conhecer a si mesmo. Porque a gente vai se conhecendo e a gente vai, com isso, resolvendo os nossos problemas e evoluindo nessa caminhada, nessa jornada, que é, né, essa evolução, ou seja, voltar a ser só luz, voltar a ser só amor. Quando a gente fala de Jesus Cristo, por que a gente fala dele? Por que ele é o exemplo? Porque ele já caminhou essa evolução. Ele é criação também, ele já foi escuridão, ele já foi as sombras, né? A centelha divina dentro dele também foi posta cheio de corpos para escurecer aquela luz e começar, né, o caminho evolutivo. Só que ele é mais antigo, ele foi criado primeiro que nós, então ele já percorreu, né? Ele já conseguiu eliminar as sombras, as paixões, os desejos da carne, né? Os desejos inferiores, e hoje ele é só luz, só amor. E o que ele veio fazer? Transcendeu, né, Rafa? Exatamente, o que ele veio fazer aqui? Ensinar isso para nós, né? Então ele também teve professores, né? Porque Deus cria por toda a eternidade. Então tem seres mais antigos que Jesus, né? Só que ele aprendeu também, ele já evoluiu, o que ele vira? Um professor, veio ensinar nós, né, a caminhar, a buscar, a se conhecer. E por isso que a gente fala tanto do Evangelho, porque no Evangelho tem tudo que a gente precisa. Só que a gente precisa colocar em prática, né? É amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a caridade, perdoar. Por que é tão necessário a gente entender isso? Porque essas energias ativam a nossa centelha divina, né? Eu tenho a centelha divina, você tem a centelha divina, todos nós temos uma centelha divina, porque essa centelha é um pedacinho de Deus, é uma criação dele. Chama-se criação, né? Então, todos nós temos Deus dentro de nós. O que a gente tem que fazer? Se conectar. Como é que a gente se conecta com a centelha? Amor. Aí entra todo o conhecimento, aí entra toda a física quântica, aí entra as religiões. Só que a gente precisa expandir, a gente precisa se aprofundar, praticar para entender isso. A gente precisa fazer. Nós temos que ter essa consciência que nós somos. O que nós somos? Centelha divina. E essa centelha divina está dentro de nós. Então todos os nossos problemas, todas as nossas soluções, é só olhar para dentro, sentir essa energia e deixar que essa energia, né, transcenda para fora. Porque os nossos problemas serão resolvidos. É aquela história que a gente fala. Vou dar um exemplo assim, ó. Por que as pessoas fazem guerras? Porque não entenderam que existe essa centelha divina. Por quê? É aquela famosa frase, o sol brilha para todos. Nós não precisamos brigar por pequenas coisas. Nós não precisamos brigar para ter mais. Não, tem para todos, tem para todo mundo.
Mas nós temos que fazer o quê? Olhar para dentro e sentir isso. A partir do momento que a gente sente isso, o resto aqui fora, né, perde o valor que a gente dá. É a gente olhar para essas sombras, né, Rafa, que a gente tem, que acoberta essa luz, né, olhar para elas e fazer a limpeza, reconhecê-la, olhar para ela e saber que ela está ali, mas que a luz, que a centelha divina, ela pode iluminar tudo isso. E a gente fazer essa presença do Cristo, né, de Deus, junto com essa limpeza, vir de dentro para fora, iluminando o que a gente precisa. Iluminando como? A gente trabalhando aquilo que você sempre fala, né, as nossas paixões, o equilíbrio de tudo isso. E trazer, deixar essa luz invadir essas sombras. Não é esquecer que você tem, não é você olhar para ela. Olhar, trabalhar e transformar tudo isso. E deixar essa luz, Deus, fazer o que de melhor Ele sabe fazer, é transbordar esse amor que a gente tem, né? E isso é muito interessante. São coisas que a gente vai estar sempre repetindo, né, Rafa? Porque é um caminho que a gente percorre. E cada um vai ter um jeitinho especial de fazer isso, o seu jeito próprio. Não adianta a gente vir aqui dar uma fórmula correta, porque a minha fórmula foi uma, a do Rafa é outra, a de outra pessoa vai ser de outra forma. Às vezes a gente dá só um direcionamento, né, Rafa? E cada um, não adianta falar, mas eu não vou conseguir. Consegue sim, Deus sempre dá um jeitinho de colocar você na direção que você precisa. Se você realmente quer isso, você encontra o seu próprio jeitinho de lidar com essa situação. Então não adianta a gente vir aqui e querer passar a nossa fórmula, porque é muito fácil, né? E por isso você vê, muitas pessoas não têm resultado quando entra no autoconhecimento de conseguir fazer essa transformação, né? Porque vem disso, é de você não se adaptar, não é nem questão de não se adaptar, é não querer copiar a fórmula do outro, porque cada um tem a sua fórmula específica de encontrar dentro de si a maneira correta de trabalhar, de olhar para si mesmo, de olhar para as suas sombras. Isso todo mundo encontra quando quer realmente fazer o processo, entrar nesse processo, né, Rafa? E assim, tem coisas que são para todos, que é o sentir e o acreditar. Então, só que são coisas que é muito difícil ensinar. É quase impossível ensinar as pessoas a sentir e acreditar. Tem que vir delas mesmo. Né? Exato. Então a gente traz o caminho, a gente fala que existe uma centelha divina, Deus está dentro de você. A partir do momento que você começa a acreditar nisso, essa energia começa a se desenvolver em você. E aí você começa a sentir. Esse é o caminho. Né? Não adianta a gente dar aqui fórmulas e fórmulas e fórmulas. O caminho é esse. Acredita que existe essa centelha, né, dentro de você, é Deus brilhando dentro de cada um de nós. E isso vai desenvolvendo. E a gente começa a sentir. E as pessoas, né, que nem você falou, conforme a gente vai amadurecendo, tendo consciência, fica muito forte essa presença. Né? Com Fica certeza. muito forte. Né? E a gente, quando sente um pouquinho, não é aqui mesmo, aí você começa a ir mais profundo naquilo. Né? Só que a gente vai indo mais profundo, mais as sombras vão aparecendo para a gente resolver. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Quanto mais luz a gente vai buscando, mais as sombras vão clareando. E aí a gente resolve. E quando a Que é essa... gente não resolve, né, Rafa, vem as resistências.
Que aí a gente pena um pouquinho, né? Que aquilo da gente ficar pedalando no lugar e não sair daquilo. Isso serve para tudo, né, Exatamente. Rafa? Para tudo. Tanto nas buscas como um profissional, como uma coisa, a Tudo. gente precisa olhar para isso. Tanto no lado espiritual como no lado físico. Dependendo do que você está buscando. Na sua área profissional, seja onde for. A gente está falando aqui mais do lado espiritual, mas serve para tudo. Que vão É, aparecer, né, Rafa? Sempre aparece algo te então, mostrando o que você não quer ver. exatamente. Então, é uma coisa muito interessante é que as pessoas separam as coisas, né? Separam o mundo material do mundo espiritual. Só que a gente já falou aqui, ó, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, tudo vem da espiritualidade. Então, o seu trabalho vem da espiritualidade. A ciência, a tecnologia vem da espiritualidade. Querendo, não querendo, sabendo, não sabendo, vem. Porque segue uma criação. É que nem a gente. Como é que é a criação? Centelha divina e foi ganhando os corpos. Então tudo vem de Deus, né? Deus dá lá, solta uma energia e se materializa aqui em algo que a gente vai usar. É assim que funciona. É. Deus cria as coisas para nós usar. E nós temos que aprender o quê? A captar essas energias, a captar essas vibrações. Por isso que a gente fala, olha a sua centelha divina, porque quando você sente a centelha divina, você se conecta direto com Deus. Não precisa de ir em lugar nenhum, não precisa de outras pessoas para chegar até Deus, porque Deus está dentro de você, através dessa centelha que existe dentro de você, desse amor que já é teu. Então a gente não precisa buscar fora. Por isso que a gente fala tanto, né? Para de buscar fora, porque o que você precisa, você tem dentro já. Ah, mas Uma e a gente força precisa. genuína, né? Mas a gente precisa se socializar, sim. Mas em vez de você buscar o amor no outro, você vai dar o amor que você tem para o outro. É diferente, né? E aí que as coisas começam a entrar em harmonia, a se equilibrar. Por quê? Porque imagine uma pessoa dando amor e o outro trocando, dando amor também. É uma troca. Então vai ter amor ao quadrado, como a gente fala, né? Então quando a gente fala assim, busca dentro de você o que você precisa, porque tudo que você precisa está dentro de você. Ah, mas eu vou achar lá fora. Sim, você pode achar lá fora, mas esse lá fora veio de dentro de você. Veio de dentro de você. Que é aquela história que a gente fala, né? Quando eu olho o outro e eu vejo no outro algo que eu não gosto, é porque eu tenho em mim. Que é né, a Tá gente chama de entendendo? espelho. Uhum, né? E o universo está me mostrando, ou seja, a minha centelha divina, mesmo apagadinha ali, está me mostrando a minha sombra no outro. Então eu preciso mudar. E é aqui que a gente fala, faça com o outro o que gostaria que o outro fizesse com você. Por que isso? Porque é justamente nesse ponto. Né? Porque a gente enxerga no outro o que a gente tem na gente. Então, se a gente trata mal o outro, na verdade a gente está tratando mal a gente mesmo. Se eu sinto raiva do meu irmão, né, do meu vizinho, no final das contas eu estou sentindo raiva de mim mesmo. Né? Porque a mesma centelha que habita em mim, habita no outro. É a mesma energia. Então, por isso que quando a gente fala que somos todos irmãos, né, viemos da mesma fonte, é isso, porque todos nós temos a mesma centelha divina. Né? E a gente precisa ter essa consciência para que as coisas aqui comecem a entrar em harmonia, comece a entrar no amor que a gente vem trazendo, né, que a espiritualidade vem trazendo para a gente. É aceitar, é praticar, né, é amar. Aí as pessoas muitas vezes também perguntam, como é que ama? É outra coisa que não tem explicação. Só ama, sai amando. Né? Deixa a centelha te mostrar como é que é o amor. Ou deixa Deus te mostrar como é que ama o próximo. Né? Olha para dentro, sente
e solta. Deixa acontecer. Vai vir a intuição, como você falou, né? Só, Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar de alguma maneira. Se você precisa ajudar alguém, dar uma palavra amiga, um olhar, uma atenção, infinitas possibilidades de aprender a amar. Mas primeiro a gente tem que ter essa consciência. Tem que partir de nós. Porque Deus é amor puro, então Ele está dando amor para nós o tempo inteiro. E dentro de nós mesmos, né? Então Deus já está dando amor, Deus já está te ajudando, Deus já está te curando, Deus já está tudo que você precisa. Então agora tem que partir da nossa vontade e receber isso. Nós temos que aprender a receber essa energia, a receber esse amor, a receber essa cura, a receber essas intuições, as soluções para a nossa caminhada evolutiva. Então é isso, se abrir para isso, se abrir para o universo, se abrir para Deus e deixar que Ele nos mostre onde é que a gente precisa ir, onde é que a gente precisa, o que é que a gente precisa fazer. Simples assim. Né? Nós precisamos aceitar. Exato. É isso aí. Quer complementar mais alguma coisa? Não, para mim fechou essa pergunta aí. Posso fazer uma minha? Deve. Aqui? Claro. Ó, a gente vai responder essa pergunta com a resposta que você já deu aí. Mas eu vou responder do meu jeito, de como eu fiz esse processo, tá? Então aqui, ó, a menina me perguntou aqui, como faço para sentir essa presença e essa plenitude que vocês tanto falam? É aquela história, de novo, olha para dentro. A gente precisa aprender primeiro a olhar para dentro. Eu vou te falar da minha prática, de como eu pratico isso. E quando eu comecei isso, eu perguntava para o Rafa, como que eu vou olhar para dentro? O Rafa falava assim, você vai encontrar o seu jeitinho. E exatamente assim. Às vezes a gente se perde no primeiro momento que você quer entender o que é esse olhar para dentro. Mas é você sentir. Primeiro você se dá aquele momento de querer compreender o que você está buscando. E quando você olha, você encontra esse pontinho lá, o que é que eu estou buscando dentro disso. É meu lado profissional, é meu lado espiritual, o que é que eu estou buscando, né? Quando você encontra esse ponto, o que eu quero é material, é espiritual, o que é? E quando a gente olha para dentro da gente e encontra esse ponto primordial da nossa busca, você começa a refletir sobre ele. E sentir, perceber. A energia começa a vir. É maravilhoso, é uma percepção diferente. E quando você encontra essa energia dentro de você, automaticamente, sim, como você começa a olhar para as coisas diferentes. Por quê? O primeiro ponto você já encontrou, que é o que você está buscando. E dentro dessa busca, é como se abrisse uma frestinha dentro de você, da sua mente, do seu coração, e as coisas começam a caminhar. Você começa a prestar atenção às coisas à sua volta. Você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, que muitas vezes são muito bagunçados no começo. A gente sente muita bagunça, muita tormenta de pensamentos misturados que a gente não consegue focar em nada. Você começa a se desesperar, o Rafa sabe muito bem disso, que às vezes eu ficava irritada com isso, e às vezes eu falava, eu não estou conseguindo focar em alguma coisa, eu não estou conseguindo
ter o entendimento que eu preciso. Aí vem a situação da meditação. É importante a meditação. Também traz um turbilhão de coisas para a gente perceber o quanto que a gente tem de cargas dentro da gente, de coisas que a gente precisa mexer. E quando você começa a fazer esse trabalho, descascar essa cebola, né, Rafa? Tirar as camadinhas de coisas que a gente precisa compreender, você começa a refletir o porquê isso está aqui, o porquê que eu estou sentindo isso, o porquê... E isso vai fazendo uma limpeza de dentro para fora. É fácil? Não é. Mas quando a gente quer, a gente consegue, porque um dia você vai ficar triste porque você não está conseguindo resolver aquilo. Você para, você respira, você relaxa um pouco. No outro dia você avança mais um passo e você consegue aquilo que naquele momento você não estava conseguindo resolver dentro de você. Você dá um passo e você vê o quanto que é bom você tirar uma casquinha daquela, uma pelezinha daquela da cebola. Aquilo traz uma energia tão boa que você fala, não, eu quero ir mais adiante. E a gente dá mais uma avançadinha. Às vezes a gente consegue, às vezes não, a gente respira de novo, começa. E dentro disso tudo vem o trabalho de meditação e tudo mais. E você começa a entrar numa energia de meditar, refletir. Começa a vir as percepções, é num sentar, é num olhar, é num cheiro, é tudo. Traz uma percepção e traz uma energia diferente. E a gente vai começando a sentir essa presença aos pouquinhos, em doses generosas. É como se a gente estivesse fazendo um tratamento homeopático. É lento, mas é muito eficaz. E você começa a sentir essa presença. Daqui a pouco, quando você se dá conta, você já descascou a cebola inteira, você já jogou para fora muita coisa. Só que a gente também precisa ter essa consciência que a gente tem coisa muito enraizada, né, Ava? Muito profunda. Mas ali aquilo que está mais na superfície, você vai limpando e você vai conseguindo obter isso. E nisso, essas percepções, essas meditações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, vai deixando a gente um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. E isso faz uma diferença imensa. E é muito engraçado, porque é como se com essas coisas que a gente vai tirando, né? Essas limpezinhas que a gente vai fazendo mesmo na superfície, a presença divina é como se o que você tirasse aqui de lixo, você vem trazendo ele para perto, sabe? É como sentir, ele tá ali, ele fala, não, eu tô achando espaço para mim trabalhar, eu tô conseguindo me movimentar aqui. E você vai sentindo, aquilo é genuíno, não é que você é uma coisa forçada, você vai sentindo. E esse sentir essa energia não tem explicação. A gente não consegue explicar. Mas ela vai povoando a gente. E quanto mais você vai fazendo esse trabalho, essa limpeza interna, mais você quer fazer. Às vezes você sente as mesmas dificuldades que a gente tinha ali no comecinho, no mais superficial, você tem, mas você sabe que aquilo ali é só mais um impasse. Talvez você pare ali um dia, dois. Às vezes você acha, nossa, não vou conseguir. Eu não estou conseguindo achar o caminho para... Entendeu? Mas aí quando você se permite, fala, não, eu vou sim, eu vou conseguir, eu vou fazer. A energia já brota de outra forma. A energia vem de novo. E a gente consegue acessar. E a gente vai fazendo.
e aquilo vai trazendo paz. E quando você sente a presença, quando você começa a sentir essa presença, a gente também vai sentindo um certo relaxamento espiritual. Nosso espírito sente uma energia diferente. E a gente permite isso chegar. E de tudo que a gente vai fazer, você acredita já de uma forma diferente, porque tá aqui. Porque você sabe que você vai fazer, que você pode fazer. Então, assim, muda a forma da gente acreditar, muda a forma da gente sentir, muda a forma da gente olhar. Às vezes fala, nossa, a pessoa tem uma fé absurda. Mas por quê? Esse processo está aqui, ó, foi aqui dentro. Tem como ninguém tirar de você, é seu. É um processo que você percorreu. Então, por isso que as pessoas falam muito, né? O processo é difícil? É. Mas quando você consegue caminhar dentro desse processo, você não retrocede. Você não volta. E não adianta falar assim, eu vou desistir. Porque já aconteceu, né, Rafa? Lá no começo, muitas vezes eu falei, Rafa, eu vou desistir porque eu não vou dar conta. E muitas vezes o Rafa, às vezes ele me dava um checkmate, né? Você quer desistir? Desiste. Era bem assim, né, Rafa? Desiste. Aí você sai daquele momento ali, a reflexão já te bate forte, aquela energia te bate forte. Por que você vai desistir? Você está no caminho certo, você está num processo que é seu, não é do Rafael, não é de uma pessoa da sua família, não é de ninguém, é seu. É o que você precisa se conhecer, é aí que está a sua força, é aí que está a sua energia. Aí você volta no outro dia já diferente. Aconteceu muitas vezes, né, Rafa, disso. Então, assim, essa paz e essa plenitude e essa presença está nisso, esse descascar essa cebolinha. E você vai encontrando dentro de você um lugar aconchegante, que ali dentro você obtém uma força que nem você imagina que você tem. Você fica em paz, você fica tranquilo, mas se você precisar virar o mundo do avesso, você vai virar. Porque aquela energia está ali. Só que dentro dessa paz, dessa plenitude, desse equilíbrio espiritual, a gente encontra também essa energia de avançar naquilo que você é, naquilo que é seu, naquilo que você tem. E isso te permite você ficar presente, porque é algo bom de sentir. Você sabe que essa presença te traz algo que é seu, é só seu. E te traz essas percepções, essa plenitude de você se ver como você é, exatamente como você é. E a paz de olhar para fora e ver que está tudo bem, que a tormenta era dentro de mim, não é fora. Fora o mundo acontece como a natureza flui. Mas a tormenta está sempre aqui, é dentro de mim. A tormenta não é meu vizinho, não é meu parente, não é ninguém. Eu resolvi aqui dentro a minha tormenta, por isso eu estou em paz. A tempestade aqui dentro encontrou o repouso dela. E ela não tem por que mais
fazer tanto alvoroço com tanta coisa. Porque você sente essa presença, você sente essa plenitude do que você é, e junto com tudo isso vem aquela paz de você olhar para o mundo e entender que cada um tem que buscar o que é seu. E que a tormenta não é fora, é dentro. E quando a gente acalma essa tempestade aqui dentro, essa tormenta aqui dentro, a gente encontra essa luz, essa energia divina, essa centelha divina da gente, e a gente tem certeza que é ela que a gente quer que prevaleça dentro da gente. Muitas vezes você olha para fora aquelas coisas de paixões que a gente tinha, que a gente queria dominar, que a gente queria fazer, que porque tem que ser do meu jeito, porque senão não funciona. Não vou dizer assim, mudou tudo. Não, a gente sempre tem coisas para ir limpando. Mas aí, 80% você já entendeu como funciona. E o que vem, você vai continuar fazendo o processo, porque isso é contínuo, a gente vai morrer, vai desencarnar, e a gente vai continuar fazendo dentro desse processo. A gente vai ter sempre alguma coisa para estar evoluindo, para estar melhorando. Então, entender que tudo está aqui. Eu resolvi aqui, se eu consigo resolver alguma coisa aqui dentro, com certeza a presença chega, porque a presença é Deus materializado nessa centelha divina que a gente tem. E a gente vai sentir a plenitude do que é ser, do que é eu em mim mesmo, o meu espírito pleno dentro de mim, com a consciência de Deus, com a consciência do que eu quero, do que eu busco. E a paz vem, reina e tá tudo bem. Tem coisas que vêm, tira a gente às vezes do eixo, tem, mas você olha para isso e você já sente, você sabe o quanto que aquilo é bom. Aí você entende, vou fazer guerra por quê? Eu vou entrar nessa energia porque se eu já sinto, eu sei como é, o quanto é bom estar pleno comigo mesmo. Então é esse processo, é olhar para dentro. Porque a partir do momento que a gente olha para dentro, a gente descobre uma infinidade de coisas em nós que nem a gente mesmo imaginava que tinha. Mas está tudo aqui. E a gente querer fazer para mudar. E é olhando para dentro. E encontrar o que a gente precisa, né, Rafa? E é isso. Eu acho que... Acho não. Tenho certeza dentro daquilo que eu, né, vivenciei do meu processo e continuo vivenciando, porque não acabou, eu ainda estou aqui, e ainda estou dentro do processo. Mas assim, eu já caminhei um pouquinho, mas eu já dei os meus passinhos em busca daquilo que eu preciso, em busca do meu eu. E isso é maravilhoso. Então, assim, essa presença e essa plenitude a gente encontra assim, olhando para dentro, mas olhando com coragem para tudo que a gente tem de bom e de negativo também, né, Rafa? E eu acho que essa pergunta aí, eu acho que já está respondida dentro da minha experiência. E é isso, Rafa. É isso, perfeito. Vamos para outra, então? Vamos lá.
como está a atmosfera psíquica da sua casa. Bom, a gente já falou aqui sobre, né, a atmosfera psíquica do planeta. Só que, né, tem do planeta, tem da sua casa, tem da sua empresa, tem do seu negócio, tem do seu trabalho, tem a sua própria, né, do seu corpo. O que é essa atmosfera psíquica? Né? São energias que a gente cria com a nossa mente. Por isso que a gente fala tanto, né, da meditação, fala tanto de você controlar, orar e vigiar, né, seus pensamentos. Porque quando você pensa, você cria algo. Ah, mas eu não estou vendo. Sim, porque não está no plano... na verdade está no plano físico, mas ele é mais sutil. O nosso pensamento é mais sutil, né? Então, assim, a gente tem, quando a gente fala de corpos, a gente tem um corpo que se chama duplo etérico. É um corpo entre o corpo físico, né, uma energia entre o corpo físico e o corpo perispiritual, né, nosso corpo astral. Esse duplo etérico é que faz essa união. E esse duplo etérico está a nossa imunidade, a nossa vitalidade. Então esse corpo, né, ele tem que ser enérgico, né, ele tem que estar vibrando numa energia limpa, numa energia elevada, para que a nossa saúde fique boa. Né? Agora, o que acontece com os nossos pensamentos? Né? A gente pode, vamos falar na nossa linguagem simples assim, a gente pode sujar esse corpo, né, etérico, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos. Só que vai além, porque imagine que esse mesmo corpo tem na nossa casa, né? É em volta da nossa casa. Imagina um corpo em volta da nossa casa. Tem da nossa empresa, no nosso trabalho e tem no planeta também. Então, quando você pensa, você cria algo que você pensou. Vou pôr um exemplo assim. Ó. Eu desejo, eu tenho um sonho, eu quero uma casa. Então eu penso na minha casa. O que eu fiz? Eu criei essa casa em pensamento. Só que eu crio ela, né, e ela fica ao redor desse meu corpo. Tá? O que nos estudos que a gente faz chama-se formas pensamento. Então a gente dá forma para algo. Né? Então eu pensei na casa, aí eu fico idealizando essa casa, eu fico colocando energia nessa casa, né? Desse meu sonho de realizar. Uma hora essa casa se materializa aqui. Então é desse jeito o processo. Tá? Agora, pega esse exemplo e joga para outras coisas. Então, como é que está os seus pensamentos? Como é que estão os seus sentimentos? Porque se eu começo, dentro da minha casa, dentro da minha família, começo a pensar, tá, algo pessimista, eu começo a ter ciúme, eu começo a emanar essa energia, tá, e ela fica rodeando a mim mesmo, me prejudicando, né? Aí prejudica o ambiente da minha casa também. Imagine a gente ficar pensando o tempo todo em tristeza, né, em violência, em agressividade, que a gente não aceita isso, que a gente não aceita aquilo, fica reclamando. A gente está criando essas energias. Fica em volta da gente. Só que ela também contamina, né, a atmosfera psíquica da nossa casa. Aí, por exemplo, assim, quem nunca, né, vai em algum lugar, vai visitar um amigo, vai visitar parente, chega na casa um mal-estar, né, às vezes sente aquela energia pesada, não fala nada, muitas vezes não sabe o que é, mas muitas vezes é a atmosfera psíquica da casa. Muita briga, muita discussão, né, muita competição, muita soberba, né? Agora, vamos pegar outro exemplo. Às vezes você chega numa casa, você se sente bem, né? Aquela coisa gostosa, você não sabe do que é, de onde vem.
Aí daí você vai ver as pessoas que estão lá, né, são pessoas fraternas, né, conversam, se comunicam, se relacionam saudável, né, fazem prece, fazem oração, falam de Deus, falam coisas boas. Então, o ambiente psíquico dessa casa é maravilhoso, né? É limpo, é suave, é leve, né? Então, quando a gente traz esses conhecimentos, é para as pessoas entender tudo isso, tá? Então, qual é a qualidade da energia que a gente cria para a gente mesmo, em volta da gente, para os outros? Por isso que a gente fala tanto, observa, né? Vigia os teus pensamentos, o que você está emanando, né? E começa a observar isso, né? Agora, não sai metralhando tudo. Sente, começa a sentir, pede esclarecimento para a espiritualidade de Deus, né? Para a espiritualidade da luz, para que eles te mostrem esse sentir essas energias, sentir essas energias psíquicas, né? Psiquismo vem da nossa mente, né? Do nosso corpo mental, tá? Então, assim, quando a gente fala assim que a gente prejudica nós mesmos, é isso, porque você pensa primeiro, fica em você. Depois vai para o outro. E pior, depois volta para você de novo. Então, se você sente, vai lá, você sente ódio de alguém, né? O ódio é uma energia muito pesada, E tá? às, É muito densa. e às vezes até traz coisas inconscientes que a pessoa já tem ali, né, Rafa? Muito forte. E isso vem à tona, isso é jogado para fora nesses momentos. Exatamente, né? Mas a energia ali é pesada, né? É densa, prejudica o teu dupletérico, porque o teu dupletérico é mais sutil, né? É mais suave, prejudica. Aí você lança essa energia para alguém, né? Pensa no fulano com ódio, com aquele ódio, toda aquela energia pesada, densa, né? Pegajosa, vai para o fulano. Pega ele também, dependendo da vibração dele, né? Se ele estiver na mesma sintonia que você, vai ser uma pancada energética nele. E aí, às vezes, ele se sente mal, se sente para baixo, né? Piora as coisas, não sabe de onde que vem aquilo. Às vezes as pessoas não se entendem. É toda essa troca energética, né? Só que essa energia de ódio que se lançou lá vai voltar para você, carregada com o ódio dele também. Olha que loucura. E às vezes pelo caminho pega ódio de outros que está na mesma sintonia, né? Aí quando fala-se lá nos ensinamentos que volta centuplicado, é isso. Pelo caminho vem pegando tudo da mesma sintonia, né? E aquela energia vai ficar em você, vai se acumular e vai te fazer mal, né? Você vai se sentir para baixo, você vai se sentir desmotivado, sem energia de fazer as coisas, né? E aí é que a gente fala, precisa limpar essa energia. Como que limpa essa energia? Colocando pensamentos bons, né? Criando energias boas daí. Então, você cria energias pesadas, densas, mas pelo outro lado, você é capaz também de criar energias suaves, elevadas, né? Então, por que a gente fala tanto do amor? Porque o amor resolve tudo isso, né? E quando a gente consegue, né, Rafa, se sintonizar com essas energias que é positivas, energias boas, e a gente tem esse conhecimento de como tudo isso funciona, até mesmo passar mal que antes a gente passava, eu falo por mim mesmo, porque muitas vezes eu deixava de ir em lugares por conta das coisas que eu sentia. Hoje é uma escolha, não quero ir porque, assim, você tem uma visão diferente e tá tudo bem, mas você escolhe o lugar, né? Se você quer, aquilo já não te afeta mais, você pode ir, tá tudo bem, porque você aprendeu a trabalhar as suas energias.
e a fazer essa limpeza, até mesmo muitas vezes quando você percebe antes mesmo de chegar até você. A gente consegue ter essa clareza dentro dessa energia, dessa centelha que a gente tem dentro, a gente sempre é sinalizado do que é contra aquilo que a gente sente. Então, assim, a gente consegue, às vezes você vê muitas pessoas têm autoconhecimento, têm vários aprendizados, mas ainda não aprendeu a lidar com essas energias, né, Rafa? E fazem as coisas, se sente cansada, se sente sugada, se sente destruída ali depois de um processo, de um trabalho, de alguma coisa. Por quê? Porque não aprendeu ainda a lidar com essa sintonia. Porque às vezes uma bobeirinha de nada que te tira ali do seu estado, você já conecta com aquilo. E essa energia já, dependendo como vem, como te pega ali, às vezes seu pensamento já não está tão firme naquilo que você sente, você é realmente ali. Mas por você não ter o conhecimento, isso te conecta, que te suga. E vai te levar. Aí é onde a gente sente dor, a gente é cansaço, é algo assim que parece que você foi atropelado por um trator, esmagado. Então, assim, quando a gente aprende a lidar com essas energias também, é muito bacana e a gente percebe isso. Tem uma clareza maior, né, Rafa? Então, assim, o autoconhecimento envolve muita coisa. Muita coisa. E às vezes o superficial parece tudo muito fácil, mas é um trabalho árduo e vai trazendo várias coisas para a gente olhando, né, Rafa? Vai trazendo energia, tantas outras coisas e infinitas possibilidades dentro disso tudo também que você encontra e tem que resolver. E a gente precisa buscar esse conhecimento de fazer essas coisas, né, Rafa? Para conseguir entender, compreender, perceber, sentir. E tudo está aqui, dentro. A resolução de tudo, né? Então, assim, quando você tem pensamentos positivos, a gente chama de positivo, né? Pensamentos elevados, pensamentos bons. Então, vamos lá. Você está sentindo amor, né? Pega o exemplo do ódio e faz o contrário agora, né? Você está sentindo amor. Aí você pensa em alguém que você ama, né? Você está criando essa energia também, né? Você cria essa energia em volta de você, né? Uma energia suave, uma energia gostosa, né? Uma energia leve, né? Te traz para cima, você fica alegre, você fica feliz de nada. Né? Aí você pensa naquela pessoa que você ama, ou pensa em alguém, essa energia vai para lá. Né? Só que o que acontece, como a gente falou, ela também volta. E volta sintonizando com quem mais sente amor. Também. Por isso que também segue a regra. Volta centrupicado. Centrupicado, duplicado. Né? E aí você se conecta com todo esse amor que está na mesma sintonia. As leis são as mesmas, para um lado ou para o outro. Né? Então, como é que está a energia, a sua atmosfera psíquica? Se você está com essa energia boa, suave, gostosa, leve, né? E o ambiente da sua casa se transforma nessa energia também. Então, quando a gente pensa, a gente forma essas formas, pensamentos, pensa em alguém. Né? Quando você pensa numa casa, você desenha essa casa em volta de você. Quando você pensa em alguma pessoa, você cria essa pessoa na sua mente, né? Energeticamente. Né? Quando você quer alguma coisa, então todos os seus pensamentos ficam em volta de você. Agora, qual é o teor desses pensamentos, qual é a qualidade? E essa energia, né, pega todo em sua volta. Então, faça um teste. Né? Como é que é o ambiente psíquico das coisas?
A gente não está julgando aqui, a gente não está falando mal. A gente está falando para as pessoas perceber o ambiente psíquico, sentir, né? Vai num bar, vai num lugar onde as pessoas gostam de briga, vai num campo de futebol, vai numa igreja e começa a perceber a sintonia, começa a perceber a atmosfera psíquica como que ela é. Você vai ter grandes aprendizados com isso. Vai observando mesmo, né? E ver a atmosfera que está. Né? Tem lugar que a gente passa e... Ai, não quero nem chegar perto, que é o que você falou já hoje, né? Você passa ali, mas você já sente de longe, né? Que é uma energia pesada, densa. Por quê? É a criação mental das pessoas ali. É os pensamentos delas, é os sentimentos delas. A gente sente isso. Só que nós não podemos julgar, né? E não podemos também sair, né, criticando ou falando. Por que a gente está trazendo isso? Para nós aprender a se conhecer, né? E não entrar nessas sintonias, porque elas vêm, né? Elas vão vir, é energia. Então você passa num ambiente onde a atmosfera psíquica é pesada. Você vai entrar em sintonia? Não, você se eleva. Como que a gente se eleva? Sente amor, faz uma prece, faz uma oração, pede proteção, fala com Deus, fala com seu anjo da guarda, com seu mentor, com seu guia, né? Eleva a tua vibração. Sai daquela sintonia. Saiu daquela sintonia, tá tudo certo. Agora, se você passa num ambiente pesado, né, num ambiente ali que está denso, e você reclama, critica, você já entrou em sintonia. Falou mal, né? Ah, essas pessoas, sei lá o quê, entrou em sintonia. Então, para a gente ajudar alguém, a gente tem que estar numa sintonia acima. A gente tem que estar com a nossa energia, com a nossa vibração elevada. Então, como é que a gente ajuda uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está com ódio, uma pessoa que está com ciúme? Como que a gente ajuda essas pessoas energeticamente falando? Dando amor. O amor resolve essas coisas. Lembra? O amor vai e volta. Então você joga amor nas pessoas. Bateu nelas, volta para você. Bate nela, volta. Uma hora chega nelas. Por quê? Lembra que a gente falou? Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Então quando você joga amor, né, por mais que a pessoa não esteja nessa vibração, vai despertar o amor nela. Pode ter certeza que uma hora desperta. Lembra? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É isso. Né? Ah, mas aquela pessoa é irresistível, é dura, casca grossa, né? Resistente. Não faz mal. Joga amor. Mais amor. Essa precisa de amor ao dobro. Né? Uma hora desperta nela. Que é o que a gente falou. Né? O que Jesus veio fazer? Que mensagem ele veio trazer para nós? Ele veio despertar a nossa centelha. Ele veio despertar o nosso amor através do amor dele. E ele fez tudo o que fez. Né? Então nós também conseguimos fazer isso, porque ele falou isso. Né? Vocês podem fazer o que eu fiz, e até mais. Mas claro, cada um na sua. Né? Ele deu um exemplo gigantesco para chamar atenção, né, para todos. Mas nós não precisamos ir tão longe. Basta a gente estender a mão a alguém, prestar atenção, né, ajudar no que precisa. Isso também é um ato de amor. Também é uma ajuda. Também estamos despertando no outro, né, a centelha divina nele. Então, esse ambiente psíquico que a gente fala é isso, é os nossos pensamentos, né, que afeta nós mesmos, afeta o nosso ambiente, afeta o nosso meio. Isso é muito fácil da gente ver, né, quando pessoas diferentes se relacionam, principalmente em trabalhos, né? Pessoas de diversas situações, de diversas áreas, de diversas famílias, se reúnem no trabalho numa empresa. Aquele ambiente psíquico
psíquico ali, porque cada um tem um pensamento, cada um tem um sentimento. Uns são positivos, outros são negativos, uns são pessimistas, outros nem tanto, né? São pessoas que sentem alguma coisa, né? Sente energia negativa, o outro é um pouco mais positivo, um sente amor, um sente inveja, tudo misturado, né? Então esse ambiente psíquico é desse jeito, né? Como que a gente quer transformar as coisas? Todo mundo, quando a gente fala nessa transformação que está vindo agora, né? Da regeneração, é todo mundo sentir amor. O ambiente psíquico do planeta, o ambiente psíquico da sua casa é ficar leve, suave, gostoso, fraterno. Então a gente já tem que começar a vibrar nessa sintonia, né? A gente tem que vibrar na sintonia que a gente quer pro mundo amanhã. Começa dentro da gente, né? Então, por exemplo, o exemplo que a gente deu dessa empresa, todo mundo pensando diferente, uma loucura, né? Harmonia nenhuma, né? As pessoas começaram a se harmonizar, um querer ajudar o outro, realmente, um querer ajudar o outro, né? Um estar disposto a trabalhar em união, a um bem maior. Só que quando a gente fala em bem maior, é o amor, né? O amor para todos. Porque quando a gente desperta a centelha divina, acaba a competição, acaba a inveja, acaba o ciúme. Não tem por que se ter ciúme do outro. Não tem por que a gente competir se o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, por que a gente vai competir? Aí a gente vai ver esses esportes que as pessoas fazem de um tudo para vencer, de um tudo para ganhar, né? Brigam, um quer ser maior que o outro. Vai acabar tudo isso, porque não faz sentido. A gente vai usar o esporte, a gente vai usar o trabalho para a gente crescer, evoluir espiritualmente. É outro valor, é outra visão de mundo. É outro A nível, gente, né? exatamente, a gente vai expandir a nossa consciência. Ah, vamos deixar de praticar esporte? Claro que não, mas o objetivo vai ser outro, né? É a gente se dar as mãos e superar os nossos, né, os nossos desafios, superar o nosso ego interior, superar as nossas sombras, mas a gente dando a mão um para o outro. É diferente, né? Hoje em dia, o que as pessoas querem praticando esporte? É subir no pódio, é um ser melhor que o outro, né? E se puder passar a perna, se puder fazer de um tudo para ganhar, vai fazer. Então essa competição agressiva, né? Isso não vai mais existir nesse mundo fraterno que a gente está trazendo. E dentro disso, né, Rafa, você falando isso aí, esses dias eu vi uma cena muito bonita. Você falando disso, de competir. E você vê que tem pessoas que já estão nesse outro nível. Eu vi uma moça correndo, né? Fazendo uma prova de corrida. A companheira dela que estava na frente começou a cambalear, caiu. E ela tinha possibilidade de passar se ela tivesse ali prontamente só para ganhar. Quando ela viu aquela situação, ela parou, põe a outra no ombro e foram como deu. Aí você percebe que já tem pessoas nesse nível de competição, entendeu? Pessoa já preparada para isso. Não para competir, entendeu? Mas para crescer ali junto, para cooperar, entendeu? Para se desenvolver com uma grandiosidade, com algo diferente, que é isso que a gente vem falando sempre. Então, assim, aí você percebe, você fala, nossa, né? Aquilo te dá um up. Você fala, nossa, que bom. Já tem, essa frequência já está, entendeu? Em movimento, essa energia já está funcionando. Então, assim, deixa a gente feliz, traz uma alegria para nossa
nossa alma de ver que as coisas estão começando, são passos bem lentos, pouquinhos, né, Rafa? Mas a gente já vê alguma coisa aqui, outra ali, funcionando nessa energia. E isso é muito bom. É maravilhoso. É a fraternidade, né? A união, né? A união por algo em comum, né? Ou seja, a evolução da gente, né? Porque quando eu evoluo, né? Você evolui, não para nessa evolução, sempre vai ter mais, né? E dentro disso, a gente muda o planeta. Esse é o mudar o planeta que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, que a gente tanto fala. É essa transformação, é essa união, né? Que é o que a gente sempre prega, né? A minha felicidade é a felicidade do outro. O dia que as pessoas É maravilhoso. entenderem isso... É maravilhoso isso. Eu falo porque eu já senti. Isso é grandioso. É você torcer para aquilo que você... É um sonho do outro, mas também é parte sua. Entendeu? Você faz, você vibra. E você... É uma energia diferente, não tem como explicar. Não tem como explicar. A gente só precisa sentir e é muito bom. É muito bom. É maravilhoso. Realmente. Então é isso aí, né? Nessa pergunta, cuidar com os nossos pensamentos, cuidar com os nossos sentimentos, porque a gente afeta essa atmosfera psíquica, né? Seja do planeta, seja da nossa casa, seja do nosso trabalho, seja nossa mesmo, né? Então, como é que está o teu ambiente psíquico da sua mente, né? É só você observar que tipo de pensamento você tem. É bom? Faz bem para você? Né? Faz bem para você ficar pensando mal do outro? Faz bem para você ficar criticando o outro? Faz bem para você ficar querendo, né, ganhar o outro a todo custo? Ganhar do outro? Faz bem? Se pergunte, se observa se faz bem. Né? Se Quase não certeza que faz, não é. Porque assim como a energia de você estar feliz pelo sucesso do outro, isso traz uma paz maravilhosa para a alma da gente, para o nosso ser. Eu acredito que o inverso, o contrário da paz, a gente sabe o que é, né? com certeza. Então, assim, por aí a gente já pode imaginar. Então é aquilo que a gente fala, se tem algo que incomoda, tem que mudar. Se tem algo que não te faz bem, tem que mudar. Tem que mudar, porque não está te fazendo bem. Né? Com certeza. Então, o que é isso? É sinais que você precisa mudar. Né? É o universo falando, é a centelha divina te mostrando, né? É algo que você precisa mudar. E vem no incômodo, seja qual for o incômodo, seja qual for o que não é legal, né? E o que muitas pessoas não entendem, não aceitam, é que esse incômodo, essa mudança, vem em doenças também, né? Às vezes vem a doença na gente, é pra gente mudar. A gente tem que mudar alguma coisa. Ah, mas as pessoas não sabem. Não sabem, mas agora já tem situações para saber. Né? Já tem conhecimento, tem a internet, tá aí. Para quem quiser ver, para quem quiser aplicar. Né? Entender como é que isso funciona. Então, esse incômodo que as pessoas não sabem o que é, vem em várias formas. Né? O que não é normal é porque precisa mudar alguma coisa. E a gente tem que buscar, a gente tem que se aprofundar nisso para saber o que a gente precisa mudar. Né? E o que é mais interessante quando a gente fala de sofrimento? É não deixar chegar nesse ponto. Por isso que a gente vem aqui e fala, autoconhecimento, começa a se observar, começa a ver, a pedir, né, para Deus, para a espiritualidade maior, para a espiritualidade de luz, para te mostrar o que você precisa mudar, porque você evita sofrimento.
nosso corpo também fala, né, Rafa? Mas fala muito. Fala muito. Então a gente não precisa chegar nesse sofrimento atroz, né? Grave, né, pesado, para mudar. É aquela história que a gente fala aqui, aquele exemplo lá, né? A pessoa tá lá, tá, é obesa, né? Tá exagerando na alimentação, não tá se cuidando. Aí vai lá no, né? Vai no médico, vai em algum lugar, ó, começa a fazer uma dieta, faz, né? Faz uma dieta, começa a se cuidar, vai fazer uma atividade física, cuida do seu corpo. A pessoa não dá bola, aí vai lá dar um infarto. Depois do infarto, começa as mudanças. Então, tá vendo como é que funciona? Mas precisa? Não, não precisa. Por quê? Porque o universo, as pessoas, o universo usa as pessoas, Deus usa as pessoas E para pode nos avisar. fazer antes, né? Exatamente. Cheio de sinais, mas a pessoa só vai depois que o negócio está grave, que o negócio está um sofrimento gigantesco, aí muda. É igual que tá aí, né, Rafa? As pessoas só acreditam em muitas coisas que a gente fala vendo. Então É, precisa acontecer para poder, entendeu? acreditar para poder mudar, mas aí vem sofrimento, né? Pois é. É isso aí. Quer fazer mais uma? Dá tempo? Dá, Vamos. dá tempo. For rápido. Então vamos lá. Ó, veio uma para mim assim, por que não consigo me livrar de algumas crenças e por que essas crenças muitas vezes são tão enraizadas, são tão fortes? Ai, são muito fortes. É aquilo que a gente já falou aí, né, Rafa? Tem coisas que a gente precisa olhar para dentro. Gente, autoconhecimento não tem como você fazer um autoconhecimento se você não olhar para dentro. Olhar para dentro é o ponto primordial do caminho. É a porta de entrada. Quer alcançar um resultado eficaz, quer conseguir um resultado coerente com tudo aquilo que você quer, olha para dentro. É olhando para dentro. E o que que acontece aí? Por que que essas crenças tão fortes? Porque às vezes tem crenças que são fáceis de se livrar, né, Rafa? De se livrar, de se limpar. Mas tem aquelas crenças que veio lá, que foram implantadas na gente. Aquelas coisinhas que vêm dos nossos avós, passa para os nossos pais passam para a gente. E o que que a gente precisa aí? A gente precisa ter esse entendimento. E o autoconhecimento faz você fazer essa viagem até mesmo na barriga da tua mãe, falar bem a verdade, né? Porque você vai, para entender algumas coisas, você precisa fazer isso. Você tem que olhar para a sua árvore Ai, Rafa, enrolou. A sua árvore Genealógico. familiar. Olha para a sua árvore familiar, você vai entender. Entendeu? Você precisa ir lá atrás. Porque às vezes os seus pais te passam algo, muitas vezes te cobra algo que os pais deles cobraram deles e eles não têm culpa disso, porque eles também acabam sendo uma vítima de todo esse processo e de todas essas crenças, porque não pode assim, tem que ser assim e não tem conversa. Aí quando você entra num processo desse de autoconhecimento, que você é obrigado a olhar para isso, porque isso é uma sombra. Aí a gente precisa olhar para os nossos pais, olhar para os nossos avós, buscar esse entendimento, olhar para a gente mesmo, de como a gente percebe aquilo, de como a gente sente, qual é a nossa reação diante disso.
E dependendo de como a gente vê, de como a gente sente, de como a gente percebe essas crenças, você sabe se ela é sua, única, exclusivamente sua, ou se está lá atrás. E quando você sabe que não é sua, mas, entendeu? Tá ali naquela corrente, naquele elo, você consegue olhar para dentro de você, você consegue olhar para você mesmo, se perceber, ter esse entendimento que veio de um elo isso. E você pode transformar isso. Eu não preciso carregar aquilo que os meus pais carregou, entendeu? Porque eu posso quebrar isso. Eu posso abrir esse casulinho e mudar isso. Porque isso não é meu, é algo que eu trouxe. É enraizado. Aí a gente começa a fazer aquele trabalho, né, Rafa? É olhar, é sentir, é se perceber. Como você se percebe? O que é seu? O que você gosta? Dentro dessa energia toda. Isso te faz bem carregar isso? Não faz? Faz sentido? Não faz? É a gente não ter preguiça de olhar para essas coisas. Não ter medo, é a gente olhar e saber. Não é meu. Eu carreguei, mas não é meu. Mas eu posso mudar isso. Eu posso. Meus pais, às vezes, não teve a mesma condição que eu tenho de transformar isso. Mas quando a gente quer, a gente pode, a gente transforma. Mas é olhar para essa situação e entender de onde ela veio. E o que a gente precisa dentro disso é sentir, né, Rafa? É sentir a energia, é se conectar com você mesmo, é sentir essa presença, que a sua centelha está aqui dentro, ela vai se manifestar, ela vai te auxiliar nisso que você precisa, nesse entendimento, nesse olhar. Olha, reolha, quantas vezes for preciso. Dê um tempo, dê atenção para isso, mas faça. E vai vir a forma correta de você trabalhar isso. Não adianta eu falar, ó, faz isso ou faz aquilo. A dor é sua, a crença é sua, o sentir é seu. Eu só falo, há um caminho. Com certeza há. A sua centelha divina vai florescer, vai te mostrar, vai te indicar uma direção. A partir do momento que a gente quer olhar para isso. Seja uma sombra, seja qualquer outro tipo de coisa, mas é você querer olhar para isso. E quando você quer olhar, você quer transformar, você quer. Então a resposta vem, o entendimento vem. Então não adianta eu aqui dar uma fórmula, o Rafa dar outra. A gente dá um caminho. O caminho existe. A forma de caminhar é de cada um. E você se conhecendo, você sabendo de como você funciona, de como você encontra esse caminho facinho. Mas é um caminho seu. Porque se eu passo uma forma de como eu caminhei, você pode até tentar fazer, mas não vai dar certo. Porque você tem o seu jeito específico de andar, porque você conhece a sua dor, você conhece a sua força, você conhece os seus pontos fracos. Então é onde que a gente encontra dentro disso a nossa forma correta de caminhar. E a gente vai achar um resultado para aquilo que você busca. Mas não pode ter medo. Medo de olhar para isso, medo de falar, ó, eu cheguei nesse ponto aqui, mas isso aqui não é meu. Eu carreguei até aqui. Daqui por diante, eu não quero mais carregar.
A gente sabe de onde que veio, a gente respeita, né? Mas o entendimento chegou e a transformação também. Então, assim, respeito uma história, respeito aquilo que veio comigo até um determinado ponto, mas eu entendi agora que eu posso transformar e que eu quero deixar isso no lugarzinho dele, lá, entendeu? E eu vou seguir fazendo as minhas mudanças, olhando para toda essa situação e transformando. Que é aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? A gente escolhe o que a gente quer colocar, às vezes, no lugar de algo que a gente não gosta. A gente pode fazer isso. Seja um pensamento, seja um sentir, seja... É movimentar essa energia dentro da gente com as nossas escolhas. Se é nosso, a gente vai transformar, a gente transforma, vai trocando uma coisa que você não gosta por outra que você gosta. E traz essa energia, deixa ela trabalhar, deixa ela se movimentar e você vai ver que assim, essa energia começa a mudar. Quando você percebe, quando você sente e você tem o poder de mudar isso dentro de você, porque estar pleno, esse se conhecer, estar pleno com você mesmo, te dá esse poder de você fazer essa transformação. Você tem a segurança de fazer. Então, assim, não é difícil. O problema é a gente se desvincular das correntes que a gente traz, que a gente arrasta pela nossa vida inteira, muitas vezes que não é nossa. Mas que esse enraizamento nos permite fazer isso. Mas quando você olha, quando você resolve olhar para isso e falar, não, né? Tá tudo bem, eu sei da onde que vem e tal, é receber, aceitar, agradecer e transformar. Aceitou aquilo que veio, que você tem, que carregou, mas você pode trocar essa energia. E é você que faz. Não adianta você querer que o seu pai ou sua mãe faça por você, que não vai acontecer, porque eles também são vítimas de coisas que eles já vêm trazendo. E se você já herdou, é porque eles também já herdaram de alguém. E é uma consequência, até a gente resolver mexer nessas pecinhas e encontrar o nosso caminho dentro daquilo tudo. Mas a gente precisa perceber, né, Rafa, se é uma crença enraizada já, ou se é da gente mesmo, que muitas vezes também é algo da gente, mas a gente precisa olhar para isso. E tem que olhar com verdade. Até para isso a gente precisa olhar para a gente com verdade, né, Rafa? E não ter medo de encarar isso. Porque é a nossa realidade. Tanto a luz quanto a nossa sombra. E, ó, mudar. Querer fazer, ter coragem. Porque medo a gente já tem de monte, né? A gente já vê aí muito medo. Medo de tudo. A gente só precisa encarar a coragem. De olhar para a gente com verdade, fazer essas mudanças. Aí você vai ver que depois você fala, poxa vida, nem era tão esse bicho de sete cabeças, né? Eu consigo fazer isso. Que a maioria das vezes é mais medo, medo de contrariar, medo de você sair daquela manobra que já está tão viciante. Aí quando você abre isso e você começa a olhar para você como você realmente é, as coisas começam a ganhar um rumo, um ritmo diferente. Então, assim, é olhar para isso, mas entender se é uma crença enraizada sua, única, exclusivamente sua,
se é de um elo que você traz. Isso é muito importante. É esse olhar para dentro. É aquilo que eu falei no começo. É a gente ter consciência que todo começo está aqui, ó. Não está aqui. Está aqui. É voltar para dentro, né, Rafa? Quer ver uma Pode coisa falar. interessante? A gente fala, o que a gente tem dentro da gente? A gente tem uma perfeição, que é a centelha divina. Então, se a gente parar, tá, de olhar para fora e se conectar com a centelha e conversar com ela, é conversar consigo mesmo, tá? Ali está tudo que você precisa, que a gente já fala, tá? Então, se a gente conseguir aprender a soltar o que a gente já trouxe, né, solta, larga, né, e daqui para frente a gente recomeçar, tá? Mas recomeçar com a centelha divina, né, nos mostrando como fazer as coisas, né? Então, no universo, tudo tem um endereço. Você quer saber as crenças que você tem? Você quer saber se é sua, se é da seu pai, de sua mãe? Pergunta. Quando você pergunta, você vai até a resposta. Dentro de você mesmo. Não é perguntar para o seu pai, não é perguntar para sua mãe. É perguntar para você mesmo. Né? Quando você pergunta, e você vai perguntar para quem? Você vai perguntar para Deus. Né? Ou para sua centelha. Né? Se pergunta, faz a pergunta certa, que você vai no endereço certo. Se pergunta, qual crença eu preciso mudar? Porque é aquilo que a gente fala, a centelha é perfeita, então tudo que você precisa, ela tem ali para te ensinar, para você aprender e a fazer. Então, dentro do universo tem, por isso que a gente fala, as vibrações. Então, tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência. Então, vou dar um exemplo assim do que você falou. Se a pessoa reclama dos avós, reclama dos pais, né, que já vem com crenças, e cada crença passa, e não tiveram oportunidade de mudar, e muitas vezes também não querem, resistem, enfim, o leque aí é grande. Né? Mas assim, como é um pai perfeito? Essa resposta, a gente não vai achar aqui, dando conceitos. Né? O pai perfeito, a centelha divina, Deus vai te orientar como quer. Por isso que a gente fala que solta o que você já sabe sobre pai, sobre mãe. Solta e recomeça com a centelha. A centelha divina, com a vibração do pai perfeito. Fala assim, eu quero ser um pai perfeito, mas dentro do que Deus vai me mostrar. Porque é individual, é de cada um, é cada um no seu. Né? E a gente vai aprender o que a gente precisa aprender para evoluir. Mas se a gente buscar fazer as perguntas certas, a resposta lá vem. Né? Então você pode usar esse sistema, você pode usar esse conhecimento para o seu trabalho, né? Para o seu crescimento pessoal, para o seu hobby. Você imagine onde é que dá para ir se você souber fazer essas perguntas para obter as respostas que você precisa para o teu crescimento. Né? Ah, eu quero ser um filho perfeito, um filho melhor. Larga tudo aquilo. Ah, porque filho tem que fazer isso, filho tem que fazer aquilo, filho tem que fazer aquilo outro. Isso tudo é crença. Né? Se você aprender a deixar isso aí de lado e deixar que a tua centelha, que Deus te mostre como é ser um filho, para o teu crescimento, né, para a tua evolução, você vai notar a diferença gigantesca. Porque vai aparecer para você o que você precisa mudar. Isso é no teu trabalho, isso é no teu relacionamento com as pessoas. Você consegue fazer isso. Né? Fazendo as perguntas certas, as respostas que você precisa para mudar vem certinha. Mas tem que ser a pergunta para você. É você com você.
né? No momento de meditação, no momento que você está calmo, tranquilo, né? Você tira aquele tempo para você. Ah, como é que eu posso ser, né, uma pessoa melhor? Ah, se você prestar atenção, as respostas começam a vir. Você tem que mudar isso. Ah, eu tenho que mudar aquilo. Nossa, eu tenho que deixar de ser assim, eu tenho que deixar de ser assado. Né? Tem que ter mais paciência. Nossa, eu tenho que compreender melhor o outro. As respostas vêm na tua mente. E aí você observa aquilo e coloca em prática. Né? Então, a gente, como a só falou, caminho tem. Para a gente mudar, para a gente evoluir, basta a gente querer. A gente tem que querer. Né? Então, quando a gente observa que as coisas não estão dando muito certo, entra a questão do incômodo lá também. É incômodo, as coisas não dão certo, as coisas não fluem. Para de olhar para fora e olha para dentro e se pergunta o que é que está acontecendo. Onde é que você precisa mudar para aquilo acontecer? Porque a receita de bolo não serve para todo mundo. A receita de bolo não serve para todo mundo. Ah, o pai tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser isso. Não encaixa para todo mundo isso. Ah, porque no teu trabalho você tem que ser assim, 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 assado. Não vai encaixar para todo mundo. Né? A gente tem que buscar a nossa essência. A gente tem que buscar o nosso ser, o nosso eu sou individual ali. Né? Porque às vezes a gente, as crenças de fora nos limita, a gente é muito maior que aquilo, mas deixa, né? Deixa se convencer por algo de fora. Porque as pessoas que estão lá, elas escrevem, né, umas regras, né, fazem a receita de bolo dentro do limite dela. E tá tudo bem, tá ótimo. Mas às vezes essa receita não cabe no nosso limite, a gente é maior que aquilo. Só que a gente deixa se levar. Porque a gente não entendeu a nossa essência, não buscou a nossa centelha divina. E tá tudo bem você ser maior que os outros, desde que você seja humilde, desde que você queira ajudar, desde que você tenha amor no coração. Né? Jesus é muito maior que todos nós. E ele veio ali na humildade mostrar quem ele era, mas para que ele veio mostrar quem ele era? Para que nós crescesse, para que nós evoluísse. Você já imaginou se Deus, se Jesus se escondesse na pequenez dos outros? Não ia dar certo. Né? Mas ele veio. Dentro da grandeza dele, trouxe toda a humildade para mostrar para nós que nós também podemos. Então, se quem já entendeu um pouquinho, sente esse amor. Né? A gente, quando fala aqui, a gente sente um amor aqui dentro, assim, ó. É sentido. Né? A gente sente. Como é que explica isso? Não tem explicação. Porque a gente fala, tem que sentir, tem que observar, tem que se conectar, tem que entrar na frequência, tem que entrar em sintonia. A gente só pode falar isso porque não tem uma fórmula mágica para isso. Tem que querer, a gente quer. Né? O que você quer? Você quer entrar em sintonia com o amor? Você quer vibrar no amor? É isso. Aí aquilo começa a crescer dentro de você. Aquilo começa a crescer. Quanto mais você sente, mais cresce. Mas as coisas que vão nos aparecendo, a gente tem que ter o quê? Consciência, né? E aceitar. Aceitar que a gente precisa mudar, aceitar que a gente precisa ter humildade, aceitar que a gente é grande também. Muitas das vezes acontece isso, né? As pessoas ficam pequenas porque os outros são pequenos. Não, a gente tem que aceitar o tamanho que a gente é. Só que é isso que a gente fala, com humildade. É para ajudar o outro, né? É para dar
mão para o outro, não para esnobar, para dizer que é melhor. Aí não. Aí já perdeu totalmente a sintonia, a vibração da essência que tem dentro de nós, que é o amor. Quando a gente fala em essência também, é o amor, todo mundo tem. Né? Então tudo que é contrário ao amor, a gente fica distante do amor. Ah, mas como é que a gente sabe? O maior exemplo está aí. É só a gente seguir. Né? Só a gente seguir. E muitas vezes o que a gente precisa fazer? Endereço, lembra de endereço? O que você quer? Ah, eu quero ser humilde. Pois é, busca humildade. Já tá, essa vibração já existe, é só você entrar nessa frequência. A humildade vai vir até você e vai se mostrar como que é. Você vai ver exemplos, você vai ler livros, vem até você o que você quer. Mas o que você tem que fazer? Procurar. Né? Entrar em sintonia. Ah, eu quero amar mais. Então sintoniza no amor. O amor vai se apresentar. O amor vai se apresentar pequeno, grande, do tamanho que você aguenta. Pode ter certeza. Então é tudo. Né? Quando a gente fala assim, pensa em saúde. Por quê? Porque aí você entra na vibração da saúde. Quando você entra nessa vibração, a saúde, essa energia, vai te mostrar o que você precisa mudar. Que você precisa fazer exercício, precisa cuidar da tua alimentação, precisa erradicar alguns vícios. Abandonar a preguiça. Exatamente. Então tudo é questão de vibração e endereço. Né? Faz uma meditaçãozinha no amor para você ver a diferença. Né? Vai meditar pensando no amor, pedindo amor. Vai, faz. Só que as pessoas muitas vezes, inconscientemente, têm medo. Tem medo do amor. Uma vez eu brinquei, brinquei modo de dizer, falei para um amigo meu, você tem medo de ser feliz. Você tem medo de ser feliz. Só pode. Por quê? Porque é só a gente buscar a felicidade, buscar a luz. Quer ser luz? Busca a luz. Para você ver se Deus não te mostra. Vai te mostrar. Mas o que né, inconscientemente, muitas vezes, correria, tá, o dia a dia, tudo bem, mas o que você está buscando? É o que você está pensando, é o que você está sentindo. E é disso que vai vir para você. Porque é teu Não tem nada a livre-arbítrio. ver com aquilo, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quer, né, Rafa? Exatamente, ela quer uma coisa, mas vibra em outra. Né? Sente a energia de outra coisa. Ah, mas eu quero ser feliz, mas vibra em outra coisa. Então, tá fácil. Vamos buscar o endereço que a gente quer. Quer alegria? Faz uma meditação pensando em alegria, sentindo. Fala assim, eu quero sentir alegria. A gente tem que emanar isso. Né? Ah, eu quero sentir alegria, como é que é isso? Eu quero sentir a presença de Deus. Fala, pensa. Que a energia vai se revelando para você. Exatamente. Algo Vai fazer mais? vai fazer mais alguma ou deixa para próxima? Já deu, né? Já deu nosso horário. Então fica para próximas outras perguntas, que ainda tem umas perguntinhas aqui. É isso aí. Então é isso, gente. Obrigada. Continua mandando perguntas. A gente vai resolvendo, né, Rafa? É isso aí. Da maneira que a gente nos desenvolvemos, né? E dando um caminho, pelo menos uma luzinha para abrir o caminho de alguém que precisa. E é isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Uma boa noite. Uma ótima semana.
Até a próxima. É isso aí. Valeu. Então, falou, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.